Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. E depois então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 23 também. Tá? Então vamos lá, Evangelho de Mateus. Se você puder ficar de pé, se você quiser ficar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor, né? Nós vamos estar falando aqui sobre a tempestade, né? Presta atenção nos textos, para que depois você possa acompanhar a mensagem, né? Da maneira em que, para que você possa entender bem, tá? Vamos lá então, Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, e seus discípulos seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormiam, mas os discípulos vieram acordá-lo e chamando: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois assim tão tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos para Mateus 14. Vamos lá, Mateus 14. Vai falar de uma outra tempestade. Versículo de número 23 também. Não é? Olha aí, Mateus 14, versículo 23, diz assim: Despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: É um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda eu ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos e subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Pai, nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, pela tua presença, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. E que o Senhor fale conosco. E que o Senhor ministre cada coração que aqui entrou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Peço a sua atenção agora. Que você foque na mensagem. Eu vou ser rápido, porque o nosso tempo aqui é meio curto, né? Eu tenho aqui meia hora com 25 minutos, meia hora no máximo para poder pregar. Eu quero que você preste bastante atenção no que Deus vai estar falando através dessa mensagem. Querido, nós vimos aqui duas tempestades. Vocês prestaram atenção que é duas tempestades? Houve uma tempestade e logo em seguida, não é? Houve outra tempestade. E Jesus, ele acalmou as duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco dormindo. E na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco e veio ter com eles andando sobre as águas. Alguns acontecimentos dessa passagem, ou dessa história, querido, dessa tempestade, nos ensina acerca das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele nos ensina claramente isso. Às vezes, quando nós pensamos que tudo está bem, achamos que tudo está às mil maravilhas, o barco começa a agitar, o barco da nossa vida começa a agitar, começa a balançar e começa tudo de novo. Você já viu isso? Quando você fala assim: não, acabou a tempestade, acabou agora o problema, acabou agora a adversidade. De repente, a mesma tempestade começa a se manifestar novamente. Às vezes, é assim que acontece conosco. E o problema é que durante a tempestade, às vezes, vem pensamentos que assaltam a nossa mente e nós ficamos confusos.
Algumas vezes nós pensamos que estamos com Jesus, né? Nós achamos que estamos com Jesus, mas ele está dormindo. Assim como os discípulos, ele estava lá, Jesus estava lá, mas estava dormindo. Outras vezes pensamos que Jesus está longe, fora do nosso barco, mas na verdade ele está vindo, andando sobre as águas. Deus permite que nós passamos por luta, porque quer nos ensinar a vencer as tempestades. Às vezes, as batalhas que nós passamos são permissão de Deus, a fim de ensinar a mim e ensinar a você. Nós vamos refletir um pouco sobre essas duas tempestades. Nós vamos ver aqui alguns pensamentos, né? Alguns pensamentos que vêm na nossa mente quando nós passamos por tempestade, quando nós passamos por um momento adverso. E a primeira delas, eu não vou estar lendo muitos versículos, eu vou estar citando aqui, aí vai estar aparecendo aí no telão atrás, né? A primeira delas é que o problema é grande demais, que nós não podemos suportá-lo, a dificuldade. Não foi isso que os discípulos acharam? Eles acordaram Jesus, sacudiram Jesus e disseram: ô Senhor, acorda Senhor, o Senhor não importa que nós venhamos perecer, nós estamos morrendo, nós não vamos suportar essa tempestade. Nós achamos que as coisas estão acima da nossa capacidade de suportar. Mas a palavra de Deus, querido, ela disse, né? Às vezes nós precisamos saber que junto com as dificuldades, junto com as tentações, junto com os problemas, vem o escape. A Bíblia diz, querido, lá em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permite que venha sobre nós tempestade, que venha sobre nós tentações, que venha sobre nós, sabe, adversidade, que nós não possamos suportar, mas junto com a tempestade, junto com os problemas, vem também o escape. Então, querido, eu preciso entender isso muito bem. Porque às vezes, querido, eu acho que o problema é grande demais. Aí o que acontece? Eu estou diminuindo Deus. Eu estou colocando Deus lá embaixo. Eu estou colocando um Deus impotente, um Deus inoperante, um Deus que não pode, um Deus que não é capaz. E quando nós passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Na primeira tempestade, nós vamos fazer aqui um paralelo entre as duas tempestades rapidamente. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco. Lá em Mateus 8, 28, né, nos mostra isso, que Jesus dormia no barco. Para quê? Para mostrar que Ele, como Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso eu não preciso me apavorar. Ele tem o controle. Jesus estava tranquilo. Aquele água subindo, água descendo, água entrando dentro do barco. Os discípulos quase morrendo de medo. E Jesus dormindo, tranquilo, mostrando que, olha, eu tenho controle sobre isso aqui. Eu tenho controle para mostrar que Ele, como Deus, Ele tem o controle sobre todas as situações. Eu não preciso temer, porque a palavra de Deus, sabe? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que algumas vezes a palavra não teme aparece pela Bíblia fora. Sabe? A palavra de Deus, ela promete que não dormita o guarda de Israel. Salmo 121, 3. Então Deus não dorme. Deus está sempre cuidando de mim. Deus está sempre cuidando de você. Deus está sempre cuidando de nós. Então Jesus estava tranquilo, dormindo. Na segunda tempestade, querido, Jesus ele vem andando por cima das ondas, por cima do mar. Mateus 14, 25. Para que Jesus vem andando por cima da água? Para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. É o mesmo Deus que domina sobre a sua vida, que domina sobre o problema, que domina sobre aquilo que te afeta, aquilo que quer te derrubar. As ondas eram o problema dos discípulos. O vento era o problema dos discípulos. É aquilo que estava apavorando os discípulos. É aquilo que estava trazendo terror na vida deles. Mas o que Jesus faz? Jesus vem andando sobre as águas tranquilamente. Aquelas ondas grandes, de 10, de 5, de 3 metros. Vento de 200 km por hora. E Jesus andando tranquilamente. Para mostrar para você, eu tenho o controle daquilo que quer te atingir, ou daquilo que está te atingindo. Eu tenho controle sobre a situação que você está vivendo. Não importa tão grande é a sua tempestade, não importa tão grande é o problema que você está vivendo, não importa tão grande seja aquilo que você está passando, Ele está dizendo, eu tenho controle. Sabe, quando Jesus tem o controle sobre tudo, você não precisa temer. O problema é que nós tememos. Nós ficamos assombrados, assustados, como os discípulos.
Nós até mesmo gritando de medo. Ah, meu Deus, eu vou morrer com esse câncer. Ah, o corona vai me pegar. Ah, minha família vai ser atingida por esse corona. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu aqui que a tempestade se repetiu. E Jesus permite que a tempestade se repita. Para mostrar para nós que Ele é maior do que o problema ou qualquer dificuldade que nós possamos passar. Quantas pessoas têm vivido tempestade em cima de tempestade, uma atrás da outra. Sabe por quê? Porque Jesus quer te ensinar que Ele é maior. Ele pode, Ele tem domínio sobre o problema. Ele tem domínio sobre a adversidade. Muitas das vezes você pergunta até por quê, né? Por que eu estou passando por isso? É um dos tópicos que eu vou estar ministrando aqui. Você está passando por um problema difícil demais. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus tem o controle, Ele tem o poder, Ele tem o domínio sobre esse problema. O que falta às vezes é eu entender que Ele é maior, que Ele pode todas as coisas, assim como diz a palavra dEle. Sabe? Outro pensamento que às vezes soa na nossa cabeça, assim como os discípulos, eu estou sozinho nessa batalha. Não tem ninguém comigo, até Deus me abandonou. Porque na primeira tempestade, Jesus estava no barco, mas dormia. Na segunda tempestade, Jesus estava no monte e os discípulos no meio da água sozinhos. E nós estamos sozinhos aqui, não tem ninguém. Vem aquele vazio, né, que te faz sentir impotente diante do perigo. Às vezes nós sentimos uma criança indefesa ou a criança solitária andando por aí. Não é? É assim que às vezes acontece. Mas as últimas palavras de Jesus para os discípulos, querido, quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus foi para o céu de vez, porque a primeira vez Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos estavam com medo, e Jesus veio ter com os discípulos no tabernáculo e acalmou os discípulos. E aí Jesus chama os discípulos e dá para eles a notícia dizendo, olha, eu vou para o céu agora, e agora eu vou de vez. Bateu o terror dentro dos discípulos de novo. Dentro do coração dos discípulos outra vez veio aquela amargura, veio aquele terror dentro deles. E Jesus então chama eles lá em Mateus 28, 20. Jesus chama eles e diz, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está falando, vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, no momento em que você levantou a sua mão, Deus, no momento em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Senhor te deu o Consolador, que o Senhor te deu o Espírito Santo, e Ele vai estar com você o tempo todo, até a consumação do século. Ele vai estar com você na bonança, Ele vai estar com você na tempestade, Ele vai estar com você na luta, na batalha, Ele vai estar com você na vitória, o tempo todo, desde que você aceitou Jesus. O problema é que nós não entendemos isso. Quantas vezes durante a tempestade nós achamos que estamos sozinhos? Nós até reclamamos. Quando nós passamos por tempestade, Jesus mostra a sua onipresença. Ele está presente na sua vida, através da pessoa do Espírito Santo. Ele está presente em todo lugar que você está, através da pessoa do Espírito Santo. E você precisa entender isso, e você precisa colocar isso em prática no seu coração. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e entrou com ele no barco, junto com ele no barco, e os discípulos seguiam. Lá em Mateus 8, 23, a Bíblia diz isso. A presença de Jesus era a garantia que o barco não iria afundar. Agora, a presença de Jesus na minha vida e na sua vida é a garantia de que nós não vamos ser vencidos. É a garantia de que nós não vamos perecer. É a garantia de que nós não vamos fracassar. É a garantia de que nós vamos obter vitória. Mas às vezes nós não conseguimos entender isso. Na segunda tempestade, Jesus mandou que os discípulos fossem sozinhos, embarcar e passar por outro lado. Mateus 14, 22. Enquanto isso, sabe o que estava acontecendo? Jesus subiu para o monte para interceder por eles. Às vezes você acha que que tudo te abandonou, que Jesus te abandonou, que você está sozinho, mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você agora, nesse momento. Intercedendo pelas suas dificuldades, intercedendo pelas suas tempestades. Ele jamais te deixará só. Lá de cima do monte, Jesus orava pelos seus discípulos, e Jesus veio ter com eles por sobre as águas, para poder salvá-los. Então, você não está sozinho.
Mesmo que você seja abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, mesmo que você seja abandonado pelos seus amigos, eu quero te dizer uma coisa e te afirmo que a Bíblia diz: você não está só, Ele está com você o tempo todo. Você precisa entender isso, e muitas das vezes, a tempestade se repete nas nossas vidas, para nós entendermos que nós não estamos só e que Jesus está cuidando de nós. Muitas das vezes sucessiva tempestade vem, porque eu preciso aprender que eu não estou sozinho. Jesus quer me ensinar que eu não estou só. E eu às vezes não consigo entender isso, e ajo com meus próprios entendimentos, faço o que eu penso, ajo da maneira que eu quero. E aí, querido, só se avoluma as tempestades. Por quê? Porque Jesus quer te ensinar que você não está sozinho. Sabe? Se você pensa que está sozinho, né? Se você pensa que está sozinho, quanto mais difícil for, eu quero te dizer uma coisa: mais perto o Senhor está de você. Quanto mais difícil for, mais perto o Senhor está de você. Querido, eu aprendi isso de uma tal forma que nada me abala mais. Nada me abala mais. Eu coloco tudo nas mãos de Deus. Nada. Pode cair um pedaço do céu, eu não me abalo, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu tenho a maior potência do mundo a meu favor. Não quer dizer que eu não vou passar por luta, não quer dizer que eu não vou passar por vitória, ou não quer dizer que eu não vou passar por batalha, mas a vitória também virá. Outro pensamento que vem, querido, que você deixa, é que você não está tendo fé. É aquele sentimento de medo que vem dentro de você, que te assombra, não é? A Bíblia diz que os discípulos, Jesus repreendeu 2 vezes: ó homem de pequena fé, por que vocês são assim tão tímidos, homens de pequena fé? E a Bíblia diz que eles gritaram de medo, quando Jesus... O medo e a fé é a mesma coisa, querido. Porque Hebreus capítulo 11, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé é a convicção. O que é uma coisa convicta? O que é uma convicção? Troca a pia dele para mim lá, gente. Esse aqui não dá, não. A fé é a convicção, não é? O que é a convicção, irmãos? Quem sabe? Convicção é a certeza, não é? Sim ou não? Convicção é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala isso. E o que é o medo? É a incerteza perturbadora que está dentro de você. Por um lado, a fé faz as coisas boas acontecer. Por outro lado, o medo rouba aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então a fé, sabe, a falta de fé e a falta, né, e o medo são a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O medo por si só, sabe, ele faz a pessoa se sentir no meio de uma tempestade. O medo por si só, ele leva a pessoa para o meio de uma tempestade, sem a tempestade existir. Tiago capítulo 1, versículo 6, nos dá bem a referência disso aqui, deixa eu ler lá. Tiago 1, capítulo 6 diz assim, Tiago 1, capítulo 6, é isso mesmo? É isso mesmo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, olha aí. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelas ondas, ou agitada pelo vento. Olha para você ver que coisa tremenda isso aqui. Olha para você ver, o medo, a dúvida, a incerteza, já te leva para o meio de um mar revolto. Olha lá, a Bíblia diz que é semelhante. O que é uma coisa semelhante, irmão? Aquele que duvida, aquele que tem medo, aquele que a incerteza toma conta do coração dele. A Bíblia diz que ele é semelhante à tempestade que está lá no meio do mar. Por si só, ele já entra em uma tempestade. Sabe? Agora, para perder o medo, é preciso você confiar na palavra de Deus.
que tem um não temas para cada dia, para cada dia. 365 não temas tem a Bíblia, exatamente um para cada dia do ano. E eu preciso entender isso, que hoje Deus já falou para mim: não temas porque eu sou contigo, não tema porque eu sou teu Deus, não tema porque eu te ajudarei. Eu preciso ter certeza disso. O problema é que nós cristãos, às vezes, irmãos, me perdoe aqui a expressão, somos do couro grosso. Às vezes nós somos cabeça duras, nós não conseguimos entender isso, sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz isso. Se você não ler a Bíblia, se você não ouve palavra, eu posso ser sincero aqui, sem querer te ofender, você é um incrédulo. Pastor, se a fé vem pelo ouvir, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você não lê Bíblia, e você não ouve palavra, e você não gosta nem de ouvir palavra, uma palavra de 30 minutos para você parece de 2 horas, 3 horas, você fica desinquieto para acabar a palavra para você ir embora, você é um incrédulo. E a Bíblia diz que os incrédulos, primeiro, não recebem nada de Deus, segundo, não herdarão o reino do céu. Então, irmãos, é preciso você entender, não permitir que a falta de fé entre no seu coração. Quando passamos por tempestade, Jesus mostra que nós podemos confiar nele. Na primeira tempestade, mais um paralelo aqui para você entender. Na primeira tempestade, Jesus pergunta aos seus discípulos, lá em Mateus 8, 26, Jesus pergunta: por que sois assim tão tímidos, homem de pequena fé? O medo é uma mentira que aprisiona as pessoas. A dúvida e a falta de fé faz a pessoa imaginar que o problema é maior do que na verdade ele é. Jesus, querido, ele quer saber o motivo da sua falta de fé. Essa pergunta ficou no ar e ela está aqui para mim e para você. Jesus está perguntando: por que você é assim tão tímido? Por que você não tem fé? Por que você não acredita que eu posso? Por que você não acredita que eu sou capaz? Por que você não acredita que eu vou mudar a sua vida? Por que você não acredita? Na segunda tempestade, eles ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E ficaram tomados de medo. Isso mostra que eles eram medrosos. Mostra que eles eram medrosos. Lá em Mateus 14, 26, a Bíblia diz que eles ficaram aterrados, clamaram: é um fantasma. E ficaram tomados pelo medo e gritaram. Eles estavam com medo. Pedro teve um inicinho de coragem, irmãos. Andou sobre as águas, quando Jesus vem, ele andou um passo, eu vou, andou. De repente começa a reparar o vento e começa a afundar. Quantas pessoas são assim? Não, agora vai. Agora Jesus vai me ajudar. Agora minha vida vai mudar. Não, agora eu vou me livrar desse vício. Agora eu me livro desse negócio. Agora eu vou largar esse negócio todo. Agora eu vou ficar firme. De repente, começa a afundar. Porque começa a duvidar daquilo que Deus faz. E Deus então pergunta para Pedro, homem de pequena fé, lá no capítulo 14, 30. Por que duvidaste? Deus está perguntando para você nesta noite: por que você duvida dele? Por que você duvida do poder dele? Por que você duvida que ele pode? Sabe, às vezes a tempestade se repete para tratar o seu medo e a sua falta de fé. Às vezes a tempestade vem uma atrás da outra, cada dia uma mais forte, cada dia uma maior, para tratar o seu medo e a sua falta de fé, para fazer com que você leia mais a Bíblia, para fazer com que você tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Às vezes a tempestade se repete por causa disso, não é? Você tem sentido medo ou falta de fé? Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Tenha certeza que Jesus te protege. E o último pensamento que vem na sua mente e que vem na minha mente, já veio muitas vezes. Hoje eu não dou mais vazão para eles, eu não dou mais crédito a ele. O último pensamento é: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? É uma pergunta sobre o motivo de tudo aquilo que você está vivendo. Como se Deus tivesse que nos dar explicação de alguma coisa. Deus não tem que nos dar explicação de nada. Na verdade, a maioria das tempestades que nós enfrentamos, irmãos, me desculpe aqui a sinceridade, ela é provocada por nós mesmos.
Nós arrumamos a encrenca, arrumamos o problema, porque nós não temos fé, porque nós achamos que estamos sozinhos, porque nós achamos que a tempestade é maior do que nós, e queremos que Deus resolva o problema. E Deus resolve, não é? Às vezes nós ficamos como Davi, que lá no Salmo capítulo 13, ele perguntou 4 vezes, irmãos. Eu não vou ler não, deve estar no telão aqui, eu não vou ler não. 4 vezes ele pergunta, até quando? Até quando meus inimigos vão me atacar? Até quando eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou viver dessa forma? Senhor, mas lá no versículo 5, ele entende, ele aprende. Diz, eu confio no Senhor. Olha lá o que disse. Olha lá. Está vendo? Lá no versículo 5 ele fala, até quando? Olha, eu confio no Senhor, Senhor. Olha lá, eu confio. Graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor pode. Sabe? Eu sei que o Senhor é capaz. É para você aprender, irmãos. É para nós aprendermos, irmãos. Sabe? Não perca tempo fazendo pergunta. Você pode ter certeza, se você pode ter certeza que Jesus é o Senhor da sua vida. Por que você vai perder tempo fazendo perguntas se você sabe que Jesus é o Senhor da sua vida? Muitas das vezes nós ficamos perdendo tempo fazendo perguntas. Mas por quê? Não, mas por que a vida é minha assim? Mas por quê? Sabe? Você precisa ter certeza que Ele é o Senhor da sua vida. Quando nós passamos por tempestade, Jesus quer que nós conhecemos melhor. Preste atenção nesse pedacinho aqui, irmão. Que esse pedacinho aqui é toda, para mim, é a cereja do bolo. Tá? Na primeira tempestade, os discípulos perguntam assim, lá no capítulo 8, versículo 27, o discípulo pergunta assim, acalma o vento. Jesus acalma o vento. Jesus acalma a tempestade. Então os discípulos perguntam assim, quem é este que até o vento e o mar ali obedece? Olha aí. Estava com Jesus, irmãos. Viu Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus fazer milagre, multiplicar pão. Viu Jesus curar leproso. Viu Jesus fazer, sabe, imenso milagre. E Jesus estava dormindo no barco. Eles clamam, Jesus vai lá, acalma a tempestade. E depois que Jesus acalma a tempestade, eles perguntam, quem é ele? No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecimento verdadeiro, sabe, de Jesus, do Senhor Jesus. Mesmo vendo tudo. Às vezes nós achamos que conhecemos o Senhor, não é? Às vezes nós achamos que estamos, não é verdade? Às vezes nós achamos que não, eu sou de Deus, não, eu conheço a Deus, não, minha vida está no altar de Deus, não, pastor, estou meio assim, mas olha, Deus eu não larguei não. É a mesma coisa. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava dentro do barco, Jesus vai, acalma a tempestade, e qual é a pergunta deles? Quem é ele? Não conhecia Jesus de verdade. Às vezes você acha que conhece Jesus, meu irmão. Às vezes você acha que está tendo uma intimidade grande com o Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, você nem conhecer Ele de verdade, você não conhece. Isso aconteceu com muitas pessoas da Bíblia fora. Jó foi um deles. Achava que conhecia Deus. Eu te conhecia, depois Jesus ele fala, te conheci só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Depois da tempestade, ele aprendeu. E os discípulos aprenderam também depois da tempestade. Porque na segunda tempestade, olha lá no versículo 14, no capítulo 14, versículo 33, o que eles dizem? Olha lá. Lê para mim lá, vamos ler junto? Vamos ler junto? Vamos lá? E os que estavam no barco, vamos lá. E os que estavam no barco, não, eu vou falar, vocês repetem para ficar melhor. O que estava no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Aprendeu com a tempestade. Às vezes a tempestade se repete, para que você aprenda que verdadeiramente é Deus, para você ter mais intimidade com o Senhor, para você buscar mais a Deus, estar mais junto com Ele. Às vezes Deus permite, porque os discípulos só aprenderam depois da segunda tempestade. Na primeira, estava junto com Jesus e pergunta, quem é esse? Uai, quem é ele? Mas na segunda tempestade, eles falam, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe, você precisa buscar conhecer Jesus mais profundamente, como o Senhor da sua vida. Abrir o seu coração e deixar Ele entrar de verdade.
largar dessa picuinha de meia boca, de mediocridade. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos, gente, verdadeiramente assumir a nossa identidade de cristão. Os discípulos até então não tinham assumido a sua identidade de cristão. Até então não tinha assumido a sua identidade, conhecia Jesus profundamente. O louvor pode subir aqui, por favor. Agora, você quer saber, querido, o porquê está passando por tempestade? Não questione a Deus, apenas conheça Ele como Senhor e Salvador. E se você quiser aceitar Ele hoje, Ele está aqui, para que você possa o aceitar. Quando as tempestades se repetem, querido, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Na primeira tempestade, Jesus simplesmente levantou e disse: acalma-te vento, acalma-te mar. Na segunda tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. Olha que milagre, como é que o milagre foi muito maior. Andando sobre aquilo que estava apavorando os discípulos. Pedro anda sobre as águas. Então, lá nas pragas do Egito, você pode ver isso. A primeira praga, a segunda praga, os milagres foram só aumentando até a abertura do Mar Vermelho. Então, quanto mais, tempestade você passar, maior será o milagre na sua vida, sabe? Há pessoas, infelizmente, que sempre vão passar por tempestade, porque somente assim, querido, ele se coloca na dependência de Deus. Então deixa eu te dar um conselho, como seu pastor, como seu amigo, coloque na dependência de Deus agora, antes que a tempestade se avoluma, antes que venha outra tempestade depois dessa. Coloque na dependência de Deus agora. Mas no momento em que nós aprendemos e conhecemos o senhorio do Senhor, sabe o que acontece? A bonança vem, a paz vem, a vitória vem. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois os discípulos abriram o seu coração e deixou que Jesus entrasse no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração de verdade agora, irmão. Deixa Ele manifestar na sua vida agora. Tenha Ele como Senhor e Salvador da sua alma, nesse momento, de verdade. Para daquele nhenhenhê. Serve a Deus mais ou menos. Deus não é muito importante não, mais importante é as outras coisas. Para com isso. Mas primeiro você precisa entender, que não há problema maior do que o Senhor Jesus. Todos os problemas são menores do que Ele. Jesus é maior do que todos. Que você jamais está sozinho, porque Deus te deu o Espírito Santo como consolador, é aquele para te ajudar. Para de sentir, deixa que a dúvida invada o teu coração, que a falta de fé entre e se apodera da sua vida. Para de perguntar, de questionar. Confia em Deus. E Ele vai fazer com que a bonança venha sobre a tua vida. Com que a tempestade se acalme sobre a tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor e eu vou estar orando por você logo em seguida. Mas então eu clamei, ó
Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está no nosso barco. E sei também, ó Pai, que não há tempestade que possa vencer o Senhor. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, venha trazer a calmaria agora, meu Deus, na vida dos teus filhos. Venha trazer a calmaria agora, meu Deus, na vida financeira, na vida profissional, na vida, meu Deus, ó Pai amado, conjugal, na saúde. Venha trazer, ó Deus, agora a bonança, Senhor. Sei que o Senhor tem domínio sobre essa situação que essa pessoa está vivendo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem domínio. Por isso eu quero dizer agora, no nome de Jesus, saia. No nome de Jesus, desapareça da vida dessa pessoa. Que a partir de agora, essa pessoa seja curada, essa pessoa seja liberta, essa pessoa seja transformada. Porque o poder do Senhor está operando agora neste lugar. O poder do Senhor está operando agora na vida dessa pessoa, meu Deus. Oh Pai, não importa tão grande é a tempestade, não importa tão grande ela é, Senhor, tão amedrontadora ela é, Senhor, porque Tu estás no controle, Tu estás na direção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu abençoo a vida dos Teus filhos. Declaro curado, declaro liberto, declaro transformado. Declaro, meu Deus, que não há mais tempestade, e que sim há abundância na vida dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, declaro a Tua vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, 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 amém. Guarde essa palavra no seu coração. Saiba de uma coisa, que não há tempestade maior, tão grande, que Deus não possa mudar. Todas as tempestades Ele tem controle, mas aprenda a reconhecer Ele, a entender o que Ele quer da nossa vida, para que a tempestade não fique se avolumando e fique se repetindo na sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Tenha um bom resto de domingo e uma semana na presença do Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Todos digam: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que nos visita. Que Deus possa fazer a obra no seu coração. Que Deus possa abençoar suas vidas em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. Que Deus te abençoe. Se possível for, não faça muita aglomeração ali fora, para que não venha ter problema depois, tá? Deus abençoe. Vá na paz.